Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Carmo, São José, Santo Antônio de Lisboa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, a cena narrada pelo Evangelho da Missa ocorreu no caminho de Betânia a Jerusalém, antes da entrada triunfal de Nosso Senhor na Cidade Santa, entrada que a liturgia comemora no Domingo de Ramos. Na altura do Monte das Oliveiras, de onde é possível ter uma visão privilegiada de Jerusalém, Nosso Senhor contempla o esplendor da Cidade Santa, a solidez de suas muralhas, a nobreza de suas torres, a graciosidade de seus telhados e especialmente o templo, cuja formosura era realçada pelo sol do entardecer iluminando os mármores da casa de Deus. A visão de Jerusalém a partir do Monte das Oliveiras deveria extasiar todo peregrino. E nesse momento, Nosso Senhor se dirigia como peregrino à Cidade Santa para celebrar com os apóstolos aquela que seria a sua última Páscoa. Tantas vezes ele pôde contemplar Jerusalém do alto do Monte das Oliveiras. Tantas vezes ele teve diante dos olhos o esplendor da Cidade Santa. Mas aquela seria a última. O último entardecer, a última peregrinação, a última vez que Nosso Senhor veria no horizonte a Cidade da Paz, que em alguns decênios estaria em ruínas. O Salvador, então, se comove e as lágrimas brotam de seus olhos. Deus chora. Deus encarnado chora, manifestando um verdadeiro sofrimento diante da traição do povo eleito, pois, como costumamos ouvir no último evangelho da missa, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Os seus condenaram à morte o Verbo encarnado. Mas o Verbo encarnado chora sobre a Cidade Santa, sobre a sua traição e sobre a sua ruína futura. Caros fiéis, das lágrimas do Salvador sobre a Cidade Santa, podemos tirar uma preciosa lição. Enquanto a visão de Jerusalém extasiava os peregrinos, Nosso Senhor, porém, conhecendo a ruína futura da Cidade Santa, chora diante daquele mesmo esplendor. Sendo assim, convém que cada um se pergunte a si mesmo: e quanto a mim? Minha vida é digna da alegria de Deus ou das lágrimas de Deus? Minha vida alegra o coração de Jesus acima de qualquer criatura? Ou procuro alegrar o coração de alguma criatura? Ou então alegrar-me com os bens deste mundo às custas das lágrimas de Deus? Minha vida é digna da alegria de Deus ou das lágrimas de Deus? De fato, este é o único
e verdadeiro olhar que importa. O olhar de nosso Senhor sobre a minha vida. Como Ele me vê. Diante do coração de Jesus, pouco importam os seguidores, as curtidas, as visualizações e os comentários que acumulamos vaidosamente nas redes sociais. Não são esses olhares que importam. Não é o juízo dos outros que importa. Apesar da preocupação excessiva de muitos católicos pela opinião do mundo. Diante do coração de Jesus, pouco importa também aquele título acadêmico, aquele emprego, aquele salário, aquele relacionamento amoroso, aquela viagem, aquele sonho. Tudo isso irá passar. Muito disso já é passado. A pergunta mais fundamental da nossa vida não pode ser outra. Como Ele me vê? Minha vida é digna da alegria de Deus ou das lágrimas de Deus? Enquanto eu me importo com os olhares dos homens, enquanto eu temo contrariar o espírito do mundo, por acaso Deus não chora pela minha vida? De fato, saber se somos dignos da alegria de Deus ou das lágrimas de Deus é a mais grave das preocupações, porque nosso Senhor não chorou simplesmente sobre Jerusalém. Ele também pré-anunciou a sua ruína, quando disse: virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Eles destruirão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foi visitada, em que foste visitada. Em outras palavras, apesar das inúmeras graças que a Cidade Santa recebeu, apesar das inúmeras visitas de Deus encarnado, as aclamações de Hosana do Domingo de Ramos foram sufocadas dias depois pelos gritos de crucifica-o, de uma multidão agitada pelos chefes de Israel. Jerusalém condenou à morte o Salvador, e por causa desta condenação, ela seria castigada com a ruína. Isso significa que nosso Senhor chora não tanto por causa das ofensas que o povo eleito desfere contra ele, mas principalmente porque tais ofensas obrigam-no a exercer sua justiça após tamanho desprezo da sua misericórdia. O pranto do Salvador manifesta o quanto Deus se contraria, de certo modo, ao ter que exercer a justiça depois de ter esgotado o tempo da misericórdia. Nosso Senhor chora também as consequências das ofensas do povo eleito. Cada graça rejeitada, cada graça desperdiçada, constitui um aumento de culpabilidade. E quanto maior a culpa, maior, portanto, é a pena merecida. O pranto do Salvador manifesta o quanto Deus se contraria, de certo modo, ao ter que castigar o povo eleito, quando criou o homem para comunicar-lhe a sua vida de caridade. Não obstante, quando nosso Senhor chora a insensibilidade do povo eleito,
cujo coração de pedra não chorou os próprios pecados, que desperdiçou o tempo da misericórdia e esgotou os remédios da graça, o motivo principal de suas lágrimas, a síntese de todos os motivos, é dado por São Francisco de Assis, quando ele diz: o amor não é amado. O Verbo encarnado sofre até as entranhas da sua natureza humana a indiferença dos homens diante do amor do seu coração, e o que lhe resta, seu último recurso, é verter copiosas lágrimas antes que a paz de Jerusalém seja interrompida com o tempo da justiça. Todavia, caros fiéis, se Deus é amor, se Deus é o sumo bem, se Ele é cheio de misericórdia e de compaixão, como podemos conciliar a sua bondade infinita com a previsão da ruína de Jerusalém? Como podemos admitir um tempo de justiça, sendo que Deus poderia exercer a sua misericórdia sem limite de tempo ou de pessoa? Se a justiça de Deus nos escandaliza, então precisamos conhecer melhor a natureza do amor. De fato, o escândalo da justiça provém de uma má compreensão da natureza do amor. Deus é o sumo bem e criou o homem para fazê-lo participar da sua própria bondade. A bondade de Deus é suma, sem defeito, sem mancha, perfeitíssima, infinita. Todo aquele que entra na participação da bondade de Deus torna-se necessariamente semelhante a Deus. Participar da bondade de Deus, caros fiéis, é tornar-se semelhante a Deus. É como o ferro lançado ao fogo, que passa a participar das propriedades do fogo. Isto é, torna-se ígneo, ou seja, brilhante e incandescente como o fogo. Sem deixar de ser ferro, o ferro lançado ao fogo torna-se um só com o fogo, brilhante e incandescente. Do mesmo modo, a alma que entra em comunicação com as maravilhas da graça de Deus torna-se semelhante a Deus, torna-se semelhante à bondade de Deus. E porque Deus é bom, porque Ele é o sumo bem, que Ele não pode tolerar a menor mancha, a menor nódoa, a menor imperfeição na alma daqueles que entraram em comunhão com Ele. Ou seja, quando uma alma se dá a Deus, Deus quer, de certo modo, devorar aquela alma. Ele quer comunicar o tanto quanto possível a sua perfeição àquela alma. E por isso mesmo, extirpar dela toda mancha, toda nódoa, toda imperfeição. Seria uma fraqueza da parte de Deus não desejar a santificação dos seus eleitos. Não desejar que alcancem o maior grau de graça realizável a cada um. Seria uma fraqueza da parte de Deus tolerar eternamente o pecado, permitir eternamente o pecado, deixar impune o pecado. Porque a indiferença de Deus diante do pecado seria uma falta contra a sua bondade infinita.
Em outras palavras, Deus não poderia ser o sumo bem se tolerasse eternamente o pecado. Porque o pecado é uma falta contra o amor. Se Deus tolera o pecado neste mundo, Ele o tolera até certo limite, em vista de um bem maior, em vista da conversão e da santificação do pecador. Se Deus tolera o pecado neste mundo, Ele o tolera até certo limite, até que tenha esgotado os meios que determinou para reverter o pecado e comunicar o seu amor ao pecador. O que nós não percebemos, caros fiéis, é que não podemos dizer que Deus é amor sem concluir que a bondade infinita de Deus é necessariamente ódio infinito ao pecado. A bondade de Deus é necessariamente ódio infinito ao pecado. Deus não pode ser bondade infinita sem um ódio infinito àquilo que há de contrário ao amor, isto é, o pecado. Por esta razão, o padre Jean-Nicolas Groux, jesuíta nascido no século XVIII, ensina que Deus não pode nada aprovar, nada excusar e nada deixar impune que seja contrário à santidade. Deus não pode nada aprovar, nada excusar e nada deixar impune que seja contrário à santidade. A santidade, isto é, a bondade infinita de Deus, é um ódio infinito ao pecado. Deus, portanto, não é injusto ao punir o pecador, ao castigá-lo e mesmo ao condená-lo eternamente. Deus seria injusto se tolerasse eternamente o pecado, se não o permitisse apenas em vista de um bem maior, apenas em vista da conversão do pecador, e isso durante um certo tempo. Portanto, quando o tempo de Jerusalém se esgotou, porque nosso Senhor extinguiu todos os remédios da sua misericórdia, não lhe sobrou outro recurso senão chorar a ruína da cidade santa. As lágrimas do Salvador, caros fiéis, são a expressão do amor contrariado diante do castigo inadiável. Donde a conveniência de perguntarmos-nos sobre a nossa própria vida. Somos dignos da alegria de Deus ou das lágrimas de Deus? Até quando terei tempo para converter-me, sendo que meus dias estão contados? E quanto mais cometo pecados, mais tempo eu desperdiço. E mais afasto a benevolência de Deus sobre mim. Somos dignos da alegria de Deus ou das lágrimas de Deus? É um grave erro na vida católica supor que a misericórdia de Deus exclui a justiça, que Deus, por ser misericordioso, não será justo. Mas se Deus não for justo, então Ele será injusto, e a injustiça é um pecado. A misericórdia de Deus, caros fiéis, não contradiz a sua justiça. A perfeição infinita de Deus identifica maravilhosamente a sua misericórdia e a sua justiça. Ou seja, em Deus não há distinção entre misericórdia e justiça.
Nós distinguimos porque a fraqueza da nossa inteligência exige conceitos, isto é, ideias distintas, para compreender o que em Deus é uma só perfeição. Em Deus, a sua misericórdia é justíssima e a sua justiça é misericordiosíssima. Portanto, é um grave erro na vida católica supor que Deus exercerá misericórdia conosco sempre, em detrimento da sua justiça, que Ele nunca irá nos punir, que nossos pecados serão sempre excusados. Essa não é a teologia católica, é a teologia herética de Lutero. Para Lutero, a redenção consiste em não se fazer caso dos pecados, porque o sangue de nosso Senhor serve-nos como uma espécie de manto que cobre os nossos pecados. Caros fiéis, esta não é a teologia católica. Deus não encobre os nossos pecados com o sangue de nosso Senhor. Deus cura a nossa natureza. Deus salva a nossa natureza. Não encobre, mas cura e salva. Ele não encobre, não esconde, mas redime e justifica. O que significa que se nós não colaborarmos com a redenção, vivendo em pecados graves habituais, se nós não colaborarmos com a redenção, quando o tempo determinado por Deus para a nossa correção se extinguir, deveremos prestar contas do tempo perdido, das graças desperdiçadas e do amor que não amamos. Portanto, devemos extirpar de nossa vida católica este erro tipicamente protestante, de que nosso Senhor irá sempre encobrir nossos pecados. É por causa desta noção distorcida de misericórdia e de redenção que nós permanecemos tanto tempo tranquilos, sentados sobre a própria miséria, julgando que temos todo o tempo que quisermos para pecar e que podemos nos arrepender depois, um dia mais tarde. E muitas vezes, caros fiéis, nós pretendemos conciliar o serviço de Deus com o ódio a Deus. Pretendemos nos aproximar de Deus, servindo-o de alguma maneira, praticando certas devoções, frequentando inclusive a sua casa, a sua liturgia, e tudo isso mantendo distância da santidade de Deus. Não queremos ser santos porque atrasamos dia após dia nossa contrição, nossa confissão, nossa comunhão. Não queremos ser santos e ainda assim queremos servir a Deus. Ora, essa separação é simplesmente impossível. Não podemos separar os atributos de Deus, não podemos nos aproximar de Deus fugindo da sua santidade, da sua bondade. Que Deus é esse que pretendemos servir, que pode ser servido sem o desejo de santidade? Que Deus é este que não é zeloso do bem dos seus filhos, que não se importa em devorar as almas de caridade? Esse Deus não é o Deus da revelação, o Deus da fé católica. Ele não passa de um ídolo. Como ensina o padre Jean-Nicolas Groux, eu fui criado para ter um comércio, isto é, uma relação de comunhão,
Eu fui criado para ter um comércio íntimo com Ele. Mas o que será desse comércio se eu renuncio à santidade? Ele será absolutamente rompido. Eu me afastarei de Deus à medida em que me afastarei da santidade. Sim, caros fiéis, nós nos afastamos de Deus se afastamo-nos da santidade. Nosso Senhor não pode não desejar a nossa santificação. Ele é o sumo bem e não pode desejar algo que não seja a comunicação da sua bondade, o tanto quanto isso é possível. Recordemo-nos daquilo que lemos no Evangelho. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta frequentar a casa de Deus e a liturgia católica. Não basta ter práticas de devoção e de misericórdia corporal. Não basta ser bonzinho aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus, somos dignos da alegria de Deus ou das lágrimas de Deus? Para extirpar este erro da vida católica, este erro que consiste em separar a misericórdia da justiça e o serviço de Deus da santidade de Deus, devemos combater especialmente o demônio mudo. Por demônio mudo, entendemos a tentação de esconder nossos defeitos e nossos pecados da confissão e da direção espiritual. Ou simplesmente de fugir da confissão por causa da vergonha e da preguiça de fazer o exame de consciência e procurar o sacramento da confissão. Quando uma alma sofre de um medo e talvez de um pânico injustificado, desproporcional e, sobretudo, irracional da confissão, quando não quer se confessar ou quando esconde algo da confissão, especialmente algo grave, trata-se do demônio mudo, convencendo a alma a permanecer no cativeiro do pecado. A alma, então, procura compensar o seu silêncio com o serviço de Deus, para que a consciência acuse menos. A alma procura certas práticas de devoção ou de caridade, mas a tristeza, o desânimo e mesmo o desespero são inevitáveis. Nada disso será vencido enquanto a alma não pedir ao coração de Jesus a coragem de confessar-se e de extirpar de uma vez por todas a úlcera, o câncer dos seus pecados que a dilacera em seu íntimo. Caros fiéis, nosso Senhor chorou sobre Jerusalém, mas também entrou no templo e expulsou os vendilhões. Não permitamos que a nossa alma seja tomada por um comércio de ladrões, que ela seja cativa do demônio e dos próprios vícios. Como ensina o padre Jean-Nicolas Groux, nós somos criados para entrar num comércio, numa relação de comunhão íntima com Deus, e ninguém pode se aproximar de Deus se renuncia à santidade. Não renunciemos à santidade. Frequentemos sem medo o sacramento da confissão. Frequentemos sem preguiça o sacramento da comunhão, para que sejamos dignos da alegria de Deus e não das lágrimas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.